Na noite dessa quinta-feira, Lula foi o sabatinado da vez no Jornal Nacional da Globo. E as respostas foram tão ruins, mas tão ruins, que ele conseguiu fazer com que até a própria militância de esquerda entrasse em piripaque sem saber se o defende e, no caso de defender, como fazer isso. Caso você não tenha assistido, não se preocupe, pois eu vou começar trazendo aqui alguns trechos dos principais momentos da entrevista para contextualizar o piripaque que vem na sequência. E antes de mais nada, eu faço questão de pontuar que me surpreendeu o fato dos âncoras do Jornal Nacional terem confrontado Lula com os assuntos mais polêmicos em relação a ele, ao seu filho, aos escândalos e aos resultados negativos do seu governo. Algo muito diferente da forma como a sabatina de 2022 já começou, com aquela cena vergonhosa de William Bonner inocentando Lula da Lava Jato. Mas essa postura diferente de ontem teve uma exceção, e eu já vou falar sobre ela. Bom, o primeiro ponto que eu destaco aqui é aquele que, sinceramente, eu acho que merece entrar na galeria de mentiras mais descaradas da história da televisão mundial. Agora, o senhor se referiu há pouco sobre essa lobista, e eu gostaria justamente de saber, porque foi outra mensagem obtida pela Polícia Federal, que diz que essa lobista, Roberta Luxinger, afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica da Marinha. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. Pois é, até mesmo na grande imprensa essa afirmação já está sendo desmascarada. Como no portal da própria Globo, em meio à checagem que o próprio veículo tem feito sobre as sabatinas de todos os candidatos, mas de forma muito mais contundente e clara em outros veículos, como o Poder 360, por exemplo, onde fica claro já na manchete que Roberta Luxinger tem pelo menos 12 fotos com Lula nas redes sociais. Entre essas fotos estão publicações como essa, onde ela trata Lula e Janja como amigos. Além disso, é importante lembrar que em uma das conversas obtidas pela Polícia Federal e vazadas à imprensa recentemente, Roberta afirma que ela foi uma das poucas pessoas que Lula chamou e ofereceu o poder de escolher onde queria ficar, se referindo a cargos no governo. Eu preciso ser justo. A afirmação dela na conversa pode ser falsa, utilizada apenas para se promover, e as fotos podem ter sido tiradas em meio a tantas outras que o presidente tira com pessoas que pedem fotos em eventos. E ela pode ter distorcido a relação nas redes sociais ao publicá-las, apesar de algumas dessas fotos parecerem de um nível de intimidade que não existe com qualquer pessoa aleatória. Mas enfim, até a própria campanha de Lula já se manifestou nessa sexta, publicando nota com exatamente essa desculpa, a de que Lula tira foto com todo mundo e não necessariamente sabe quem é a pessoa. Só que é incontestável o seguinte fato: se Lula mentiu sobre nunca ter visto ela na vida e ela nunca ter estado próximo a ele, o que já está amplamente comprovado que é mentira, não resta a ele credibilidade nenhuma para afirmar que o restante do material que aponta a ligação entre eles dois seja falso também. Bom, Lula usou vários caminhos durante a sabatina para fugir das respostas mais complicadas, como mudanças repentinas de assunto e incansáveis tentativas de se vitimizar em relação à Lava Jato, chegando inclusive a afirmar que foi provada a sua inocência quando o processo foi anulado, o que é mentira. Afinal, os processos foram anulados, mas ele nunca foi declarado inocente por nenhum juiz, nem mesmo pelos seus aliados na Suprema Corte, que foram os responsáveis pela anulação. Em relação ao seu filho, o Fábio Luiz, a postura de Lula não atendeu em quase nada às orientações da sua equipe de campanha, que, como eu mostrei na última quarta-feira aqui no canal, havia o pressionado para que adotasse um discurso mais duro contra o filho, no sentido de que nenhum pai poderia ser responsabilizado pelos atos de um filho maior de idade. Naquele vídeo de quarta-feira eu falei que essa estratégia significaria admitir que Lulinha realmente havia praticado as coisas pelas quais está sendo acusado. Na sabatina de ontem, Lula basicamente repetiu aquilo que já vinha dizendo desde o início das investigações, que se o filho fez algo de errado, deve pagar como qualquer cidadão. O que mudou no discurso foi que ele insinuou várias vezes que Fábio Luiz é inocente, ou seja, seguiu o caminho contrário da orientação da equipe de campanha. Mas também afirmou que não trocará delegados e investigadores. E isso sim segue a orientação, mas é uma farsa, porque, como eu mostrei no vídeo de quarta-feira, já houve uma troca de delegado nesse caso ainda em maio deste ano.
Agora, outra resposta que merece destaque aqui é sobre segurança pública. Lembrando então que o senhor vai completar 12 anos como presidente. O PT governa a Bahia tem 20 anos. E a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O maior número de mortes violentas de crianças e adolescentes é o triplo da média nacional. Por que o PT não tem conseguido coordenar ações eficientes em segurança na Bahia, mesmo governando o país e o Estado ao mesmo tempo e há tanto tempo, candidato? Não seja injusto com a Bahia. Nenhum governador do Brasil, nenhum, conseguiu resolver o problema da segurança pública. Nenhum conseguiu segurar. Se você pegar do Iapoca, Cachoeira, ninguém conseguiu. Ninguém. Você é de São Paulo, Otávio. Mas nem tem o governo do Estado e o governo federal, candidato? E você, muito menino, cansou de ver as campanhas do Maluf lá em São Paulo? Bandido bom é bandido morto. Cansou de ver carreta passeando com um artista fantasiado de prisioneiro? Ninguém consegue resolver. Só vai conseguir se a gente tiver muito investimento em inteligência. É isso que eu quero fazer. Se ninguém conseguiu resolver até hoje, como é que Lula quer que o cidadão acredite que agora é que ele vai conseguir resolver, sendo que a ideologia dele é a mesma do governo da Bahia e os resultados foram citados na própria entrevista? E aqui entram algumas questões pontuais que Lula usou como argumento em outros momentos das respostas sobre esse mesmo tema, e eu vou resumir aqui para ser mais objetivo. Ele afirma que a Constituição de 88 coloca a maior parte da responsabilidade nas mãos de cada estado, que a PEC da segurança pública, aquele projeto do seu governo que está no Congresso, será a solução, pois concentrará mais poder nas mãos do governo federal, inclusive através da criação do Ministério da Segurança Pública, que até então é algo vinculado ao da Justiça, e que governadores como Tarcísio e Caiado são contra a ideia. Analise aqui comigo. De fato, a Constituição de 88 dá aos estados mais responsabilidade e Lula está agora tentando mudar isso com a PEC. Mas que governador em sã consciência, que não um petista, aceitaria entregar a segurança do seu estado nas mãos de um governo federal, se esse governo federal quer aplicar na prática aquilo que já vem sendo feito ao longo de 20 anos em alguns estados específicos, e são justamente esses estados que têm os piores resultados em segurança pública no país? O próprio apresentador da Globo falou sobre o cenário na Bahia, e o que Lula propõe na prática é nivelar o Brasil pela régua de estados como a Bahia, governados pelo PT. E aí eu pergunto, é isso que o cidadão quer? É isso que o cidadão precisa? Só que a resposta que provocou o piripaque na militância foi outra. Quando questionado sobre a dívida pública em relação ao PIB, e nem precisamos entrar na discussão sobre os dados, pois a pergunta já fala por si só, para fugir de uma resposta concreta e objetiva, Lula seguiu por esse caminho aqui. Candidata, a dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Bom, ironicamente, a mesma Renata Vasconcelos que pegou no tranco quando Jair Bolsonaro insinuou lá em 2018 que haveria diferença salarial entre ela e Bonner, e com razão na minha visão, porque eu achei aquela fala dele completamente inadequada e desnecessária, agora não se revoltou com a postura de Lula nessa resposta. Ela não se revoltou, mas a militância sim. Quer dizer, não sei se a palavra certa é revolta, porque parece mais uma confusão, um dilema entre defender Lula ou defender a ideologia, e também como fazer isso. Natuza Neri, aquela jornalista da Globo News que deu corda a todas as mentiras de Janja sobre o Palácio da Alvorada para que o casal presidencial torrasse o nosso dinheiro em imóveis novos luxuosos, e meses mais tarde foi descoberto que as acusações feitas naquela matéria eram mentirosas, essa Natuza acusou Lula de ter praticado o tal mansplaining. E na primeira parte tem um momento que me incomodou, que é quando ele tenta
Ele não concorda com a pergunta que a Renata faz e ele tenta explicar qual é a maneira que a Renata deveria fazer a pergunta para ele. Tem um nome para isso, que é o mansplaining, né? Ele podia falar com o Tralli, né? E falou com a Renata. É porque a pergunta foi da Renata, Sim, mas ele tentou ensinar a Renata a perguntar. Mas o Tralli também fez perguntas muito incômodas e ele não reagiu dessa maneira. Olha, eu não concordo nem um pouco com esse conceito de mansplaining, porque para mim é uma questão de educação e isso deve valer para qualquer pessoa. Mas não posso negar a satisfação de ver Lula provando do veneno da sua própria militância ideológica. Só que o ponto mais engraçado, ou mais confuso, ou mais ridículo, não sei nem como chamar isso, veio na sequência. Eu só peço antes 1 minuto da sua atenção para esse recado. Você que sofre com queda capilar, alopecia e afinamento dos fios, ou se você percebe fios no travesseiro, no ralo, ou sente que o cabelo já não tem o mesmo volume de antes, chegou a hora de conhecer o tônico Hair Liu. O tônico Hair Liu foi desenvolvido para complementar os cuidados diários dos fios e do couro cabeludo. E para uma rotina ainda mais completa, ele acompanha uma moderna escova a laser, prática e fácil de usar no dia a dia. Mas atenção! As 50 primeiras pessoas que ligarem agora poderão aproveitar uma condição especial com até 50% de desconto e um brinde exclusivo. É simples, rápido e você pode comprar sem sair de casa. Mas corra, porque essa condição é por tempo limitado. Ligue agora para 0800 000 4458 e saiba mais sobre o tônico Hair Liu. 0800 000 4458. Liu Technology, trazendo leveza para a sua vida. Você sabe que eu só indico produtos que eu conheço a procedência e confio, não é mesmo? Pois bem, hoje em dia só fica careca quem quer. E a fama não tem sido muito boa no Brasil, não é mesmo? Já existe tecnologia capaz de reduzir a queda, fortalecer os fios e estimular o crescimento do cabelo sem precisar de implante. E eu não estou falando de um produto milagroso, eu estou falando de ciência. Estou falando do Hair Liu, uma linha completa de tônicos, cápsulas e shampoos. As cápsulas fortalecem o cabelo de dentro para fora, o tônico age direto na raiz e o grande diferencial é a escova massageadora a laser para acelerar a regeneração capilar. Mas atenção, você só compra o Hair Liu pelo telefone 0800 000 4458, número que também está no comentário fixado. Ou se preferir, fale direto pelo WhatsApp apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E para garantir um desconto especial no kit completo, basta avisar que veio por esse canal. Como eu falei anteriormente, o ponto mais engraçado ou mais confuso veio na sequência, quando Miriam Leitão, aquela das matérias Entenda Como Isso é Bom, tentou passar pano para a narrativa mais ridícula que Lula e o PT já criaram até hoje para o escândalo do INSS e, quando seu colega mostrou que ia discordar, ela veio com a mesma desculpa de mansplaining, que, no fim das contas, acaba acusando mais ainda Lula de ter praticado isso. Disse que, no caso do INSS, uma resposta muito boa, que é a quadrilha foi montada em 2019 e foi investigada e presa por nós. E é verdade. Mira, peraí. Deixa eu acabar de falar, porque senão é mansplaining. É mansplaining, tá bom. Eu, sinceramente, não consegui nem formar opinião sobre isso, de tão confusa que foi essa cena. Mas me conta a sua aqui nos comentários.